O site Drops de Jogos entrevistou o prefeito Eduardo Paes no evento AC Jogos RJ, a Associação Regional dos Criadores de Jogos do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes disse que quer um marco legal dos games para o município, como que foi aprovado pelo presidente Lula. Será que políticos entendem de games? É o que a gente vai entender agora no Plantão do Meteoro. Vocês gostam quando a gente fala de games, gostam, né? Eu sei que vocês gostam. Deixa eu chamar aqui na tela o Pedro Zambarda, que também é um gamer de carteirinha. Começou jogando aos 2 anos. Olha lá, joguinhos brasileiros, gostoso demais. Homenagem ao nosso amigos aqui do Controles Voadores. É um podcast maravilhoso, ouçam. Eu não faço só propaganda do Drop de Jogos nos meus veículos, eu faço dos amigos também. Dos parceiros, tá certo. Conta pra gente então que essa é uma novidade do Eduardo Paes. Agora, eu tô realmente curioso pra entender essa proposta aí, Pedro. Olha, é o seguinte, Lúcio, essa é a reportagem totalmente em primeira mão, eu publiquei primeiro lá no Drops, mas estou trazendo para vocês diretamente. Eu fui convidado pela AC Jogos RJ, que não tinha esse nome quando fez o convite, eles se chamavam Ring. É uma associação de empresas e desenvolvedores do Rio de Janeiro, né? Concentra todos os principais estúdios de todos os municípios ali do estado. Eles fizeram ali, eles patrocinaram um evento na Nave do Conhecimento do Engenhão, na zona norte do Rio de Janeiro, e fizeram um evento pro prefeito. E aí eu me senti muito prestigiado, porque eu fiz a cobertura do Marco Legal, inclusive tem vídeos aqui meus no Meteoro. Eles fizeram um convite para mim, com viagem, para acompanhar esse evento com o Eduardo Paes. E olha, Lúcio, o que eu ouvi lá, eu fiquei assim muito ansioso assim do que pode acontecer. Porque, gente, vamos recapitular o que é o Marco Legal dos Games. O Marco Legal dos Games era um PL que foi proposto pelo Kim Kataguiri em 2021, que era um péssimo texto, que foi alterado por associações regionais, inclusive daqui de São Paulo. A SP Jogos e Abra Games participaram da nova confecção do texto. E quando a matéria tramita da Câmara dos Deputados para o Senado Federal, tem uma infiltração de empresas de apostas que, para fugir dos impostos, eles tentam emplacar os tais fantasy games ou fantasy sports no texto oficial do Marco Legal dos Games. Enquanto estava acontecendo isso no Congresso, Lúcio, essa tentativa de golpe num texto que deveria beneficiar os desenvolvedores de jogos, os esportes, os games tratados como cultura, em leis de incentivo como Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, aconteceu essa fotinho, que foi a primeira que eu selecionei aí para mostrar na tela, que é uma foto muito conhecida nas redes sociais, que eu apareço, inclusive, na campanha do Lula. O Instituto Lula me convidou e convidou a professora Érica Caramelo, que é essa ruiva que está do lado do presidente na foto. Eles nos convidaram para elaborar uma cartilha. Muitas das ideias que estavam no rascunho do Marco Legal foram entregues para serem implementadas como política pública no plano do presidente da República. E nós entregamos para o Lula esse texto em 2022, quando ele ainda era... já era candidato à presidência da República. Nós entregamos num evento de pequenas e médias empresas em São Paulo. O presidente disse que não entende absolutamente nada a respeito de games, mas a assessoria dele incorporou isso na campanha. Ele falou sobre isso no Flow Podcast para 1 milhão de pessoas que estavam assistindo que estavam assistindo a entrevista do Lula para o Flow. E ele fez um tweet muito interessante na época. Apesar do Lula ter falado muita besteira a respeito de videogames, quando ele já era presidente da República, sobretudo sobre jogos violentos, ele escreveu na época da campanha: videogame não é apenas entretenimento, é também cultura, emprego e desenvolvimento tecnológico. Ontem, gamers apresentaram propostas para o nosso programa de governo, pedindo políticas públicas que fortaleçam o setor de jogos eletrônicos no Brasil. Então estava acontecendo essas duas coisas em paralelo, Lúcio. Teve a entrega da cartilha para o Lula e estava tendo as discussões no Congresso. Felizmente, graças a uma iniciativa liderada, sobretudo, pelas associações regionais e por uma figura muito importante, que foi a pessoa que me fez o convite para essa viagem no Rio de Janeiro, que é o Márcio Filho, da AC Jogos Rio de Janeiro, que é a associação regional, o Márcio fez um discurso histórico que nós já mostramos aqui no Meteoro,
defendendo os games como cultura e afastando as apostas, afastando os fantasy games, que continuam tentando, inclusive, isenções de impostos por outros incentivos. A gente teve uma vitória em 20 de setembro de 2023. Então, a partir daquele momento, nós tiramos as apostas, teve uma revisão do texto no Senado, através da relatoria da senadora Leila Barros, e o texto voltou para a Câmara e depois foi sancionado pelo presidente Lula com um único veto, porque tem o arcabouço fiscal do Fernando Haddad e o incentivo de imposto de renda foi retirado do texto do projeto. Isso ainda vai ser discutido, mas o marco legal dos games agora é lei, é a Lei 14.853, que entra em vigor no ano que vem, que prevê o MEI para desenvolvedor de jogos, prevê uma possibilidade de sindicalização e de maiores incentivos trabalhistas para os trabalhadores do setor. Tem, enfim, muitos incentivos importantes para efetivamente tornar o Brasil um país produtor de jogos brasileiros, um país produtor de produtos próprios, não só importador de FIFA, de Counter-Strike, de Rainbow Six Siege, que atualmente são jogos mais consumidos no nosso país, junto com League of Legends. E o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, Lúcio, agora chegando na novidade de fato, né? Para regularizar o marco legal, a gente vai ter que começar a discutir isso nos municípios e nos estados. E o prefeito do Rio de Janeiro saiu na frente, sendo que ele já tinha saído na frente antes, porque a ministra Ana Moser falou que games não são esportes. E aí ele fez a primeira arena de esportes pública no Rio de Janeiro, nessa nave do conhecimento. E aí ele começou a falar efetivamente a respeito de um marco legal dos games. Paralelamente com isso, Lúcio, o que está acontecendo em São Paulo é a presença do ministro Silvio Almeida, que esteve na fundação da Rede Progressista de Games. Ele vai estar presente na Perifacon, que vai acontecer no final desse mês, a Comic Con das Periferias, que é um evento organizado pela minha amiga Andresa Delgado e por muita gente bacana, que realmente populariza o conhecimento de games. O Silvio Almeida, que é o nosso ministro dos Direitos Humanos, ele também foi padrinho da Rede Progressista de Games, que está no bottom até, que está no meu braço aqui do microfone. Ele foi padrinho da Rede Progressista de Games no primeiro evento que a gente fez da nossa rede, depois da entrega da cartilha do Lula. Uma rede que é declaradamente de esquerda e que pretende aumentar a interlocução com governos, junto com associações regionais, como a própria AC Jogos do Rio de Janeiro e outras associações. Tem muita gente boa desenvolvendo games, tem a AD Jogos do Rio Grande do Sul, a gente tem o caso das associações de Brasília, as de São Paulo. Então, a gente está fortalecendo e ampliando as lideranças, não são só as mesmas pessoas que sempre conversaram com os governos. E o Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, ele manifestou uma reciprocidade de fazer um marco legal dos games para o município do Rio de Janeiro. Isso, evidentemente, tem que ser conduzido pela Câmara de Vereadores, mas a Prefeitura já manifesta um apreço, assim, em financiar via editais, em ajudar as empresas de desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então tem a foto do Silvio Almeida aí no evento da Fundação da Rede Progressista, se vocês quiserem mostrar. A gente fez um evento na metade do ano passado, teve presença do Silvio Almeida, do BNDES, de diversas lideranças ligadas ao governo federal. A carinha do Pedro aqui, ó, de alegria. Cadê? Também estou ali na frente, do lado do Silvio. Olha lá. Estamos aí. O Silvio fez um discurso de 40 minutos criticando jogos de tiro como Call of Duty, mas dizendo que ele é um fã incorrigível de God of War e de Spider-Man Miles Morales. Claro que ele jogou Spider-Man Miles Morales, que é um jogo maravilhoso, inclusive. É mesmo. E aí tem a entrevista que eu fiz com o Eduardo Paes e tem a fala dele nesse evento do Rio de Janeiro, que eu acho que é legal mostrar para o público do Meteoro também. Mais uma vez, eu digo para vocês, gente, político, exceto o Silvio Almeida eu abro um desconto, mas político em geral não manja porra nenhuma. Isso não é problema, desde que ele ajude efetivamente o setor de games. Pode ser com incentivos de impostos, que algumas pessoas do chat falam, porque o gamer brasileiro paga muito imposto, mas tem que ter política pública também, gente. Tem que botar periferia para jogar, tem que botar periferia para se formar nesses espaços. Vamos ouvir um pouquinho do Eduardo Paes. E é um prazer enorme poder estar aqui. Aliás, queria cumprimentar a todos
na figura da cidade de Maricá, que eu vi que está representada aqui, que é sempre uma queda especial que eu tenho na minha vida. Enfim, é muito importante, a gente faz essa brincadeira com Maricá pelos eventos do passado não muito distante, né? Mas é importante que Maricá tem sido, de fato, né, sobre ali a administração do Fabiano, do meu amigo deputado Quaquá, tem sido uma cidade que está se utilizando muito bem da circunstância que eles vivem hoje, em razão dos royalties do petróleo, né, para que se construa ali as bases para um crescimento sustentável. Quando eu olho para Maricá, me lembra muito o que esses países como Dubai, né, os Emirados Árabes, como Catar, a própria Arábia Saudita agora, fazem em relação a aproveitar, né, uma riqueza natural e fazer dela algo que permita seguir adiante na hora que essa riqueza natural acabar, né? Então, fazer esse registro aqui. Eu vou sentar, não estou com saco de falar em pé, não. O que eu queria... E aí, saudar a Tereza, cumprimentar o presidente, o Xande, que está aqui. Assim, o Xande até me deu um scriptzinho, que eu li agora de manhã, vindo para cá, né, para tentar falar mais na linguagem de vocês, mas eu vou dar aqui a minha percepção da importância de vocês e por que presidente, que eu resolvi entrar de cabeça nessa história. Eu não sou um game addict, né? Não sou uma pessoa que seja um praticante de games. Game addict. Game addict foi bom, hein? Tive sempre um lobby em casa, meu filho. E é curioso que meu filho sempre chamava a minha atenção, né, de como essa era uma atividade que tinha uma importância econômica muito grande, né? E eu até então ficava ali meio que... Ele está dando aqui um jeito de desculpa para ficar mais tempo jogando, né? Essa é um pouco a reação da minha geração com os seus filhos, né? Pô, joga menos. Está aqui o nosso querido Raymond, deputado federal. Prazer enorme te ver aí, Raymond. Então, assim, eu, a partir de determinado momento, teve até uma coisa curiosa, né? Porque quando eu resolvi embarcar nessa história, né? A gente tem que dar a circunstância política disso, já percebendo, surpreendido, quando alguém me disse: não, Eduardo, você pega toda a indústria do streaming, Netflix, Paramount, blá, 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 junta tudo, Apple TV, né? E essa turma junta é muito menor do que a indústria de games. Aí tem uma oportunidade, né, quando uma pessoa que todos nós respeitamos muito, uma atleta brasileira com uma história incrível, vira ministra do presidente Lula, Ana Moser, e ela, nesse debate, ela fala: não, isso não é esporte e tal, estava se fazendo uma discussão de esporte ali, e eu falei: caramba, que chance, né, da gente pegar isso. O povo do esporte está sendo maltratado, né, por uma mensagem equivocada. Repito, eu tenho enorme respeito pela Ana Moser, é uma pessoa... Agora você vê a inteligência, né? O Paes é aliado do Lula, mas aquela coisa, se o cara enxerga uma oportunidade, ele não perde a onda, né? O Eduardo Paes é... O Eduardo Paes ele tem, né, o gingado ali. Total. De enormes qualidades, que o Brasil deve muito a ela. Mas eu falei: pô, que chance. E aí a gente juntou uma turma. Foi quando eu conheci o Xande, né? O Xande, a gente fez uma reunião virtual, quer dizer, tinha uma parte presencial, mas boa parte do time estava virtual. E eu ouvindo ali várias frentes, eu vendo o Xande, falei: pô, esse cara é arrumado, entende do negócio. E eu, no meio da reunião, peguei o zap dele e falei: cara, não tá afim de ser meu coordenador de esportes aqui na prefeitura, não, de games? Foi ligeiro, né? Aliás, o Eduardo Paes é ligeiro. Ele montou uma equipe em cima disso. É esse tipo de coisa. E é óbvio, ele escutou ali no evento, o evento estava todo focado na questão dos efeitos do marco legal. Aí eu fui entrevistar ele, Lúcio, e aí ele falou: eu quero um marco legal para o Rio de Janeiro também. Olha lá o que eu conversei com o Paes. E há discussões aqui da própria Associação do Rio de fazer um marco para o Rio de Janeiro. A Prefeitura vai apoiar esse tipo de iniciativa? Total. Assim, de novo, o que a indústria, o que o time que está lidando com os games no Rio disser, é o caminho que a gente vai seguir. Essa interação, essa organização, seminário, discussão,
é muito importante porque vocês apontam para a gente o caminho que a gente quer seguir. Um dos problemas que os games eles são muito jogados no Brasil e também tem uma inserção enorme na periferia. Você acredita que espaços como a nave aqui, que são públicos, mais espaços como esse podem ajudar a tirar a juventude da marginalidade, da periferia? Olha só, a gente tem uma iniciativa aqui no Rio, que eu criei no meu primeiro governo, lá em 2009, 2010, que é a Nave do Conhecimento, né? Então, eu nem sei mais quantas naves a gente tem espalhadas, mas tem bastante nave por aí. Recentemente nós abrimos 2, vamos abrir mais outra agora, essa aqui, né, a primeira Arena Gamer. E isso surgiu, eu me lembro fazendo minha primeira campanha para prefeito em 2008, entrando nas comunidades do Rio, nas favelas, vendo aquelas lan houses, né, chechelentas, enfim, sem a menor condição, e como aquilo mobilizava a molecada das favelas. Então, a nave surge daí, né, a gente criar esse ambiente. Para mim era a minha lan house pública. Claro que Para você que não entendeu, ó, era o Pedro entrevistando o Eduardo, aí tem um outro Pedro aqui e tem um outro Pedro lá. É um multiverso do Pedro. Bom, é um multiverso de reacts, né? O Faltso Gomes está perguntando aqui, ele que está militando pela redução dos impostos, né? Mas precisa de um marco legal de jogos para cada estado? Sim, precisa. Nos Estados Unidos, a falta de um marco legal está fazendo uma invasão de bets e de jogos de cassino e de jogos que não tem nada a ver a respeito de videogame. Se a gente tiver uma regularização do ponto de vista jurídico, a gente pode ter, inclusive, incentivos de isenção de impostos ou, no mínimo, uma facilitação tributária, e a gente pode ter o uso efetivo desses videogames na educação. A ideia do marco legal, gente, é ir muito além dos jogos que vocês gostam de jogar. É tornar videogame política pública, política estratégica, como apesar do problema que existe nos Estados Unidos com as apostas, o videogame para o americano é uma cultura que vem desde o exército, desde a cultura militar. É uma tecnologia estratégica. Isso pode ser o trampolim para a gente efetivamente ter uma indústria, uma economia criativa, um ecossistema que não seja baseado, porque o mercado de games brasileiro atualmente são só 1.000 empresas de desenvolvimento. Você conhece, Lúcio, é um ovo. Uhum. Para uma população que é altamente gamer e que só consome produto de fora. A gente precisa mudar essa balança, a gente precisa fazer os nossos jogos brasileiros serem conhecidos. Isso pode ser feito através de uma rede estadual de ensino, de uma rede municipal de ensino, pode tornar a escola, inclusive, muito mais atraente do que o ensino sucateado que nós temos hoje em dia. Com certeza. É disso que a gente está conversando. E temos muito talento aqui, né? A gente já exportou talento, inclusive. Talento. Teve games aí, AAA, que foram com trabalhos de brasileiros, como, por exemplo, Horizon Zero Dawn, né? Então, a gente tem muito talento interno e a gente precisa apoiar. A gente precisa parar de perder ele para o exterior, né? Exato, exatamente. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação. Obrigado, meu querido. Muito bem, muito bem. Encerramos por aqui essa notícia, mas eu tenho uma outra notícia para você, que é um novo canal do Meteoro, que é a TV Cringe. Vou deixar para vocês aqui o nosso endereço youtube.com/tvcringebrasil. É o nosso novo canal que mistura vídeo ensaio com react, TV dos anos 90. A gente fala sobre cultura, sobre arte, sobre história, sobre filosofia. Olha quanta coisa a gente fala lá na TV Cringe. Então eu te convido para se inscrever se você quiser, porque é um canal que se conecta muito com o passado do Meteoro. A gente estava falando de games, a gente tem aqui na TV Cringe vários temas da cultura pop também, inclusive um vídeo sobre as músicas do Mario. Será que são plágio as músicas do Mario? Será que são só parecidas ou são iguais? Esse é um dos vídeos lá da TV Cringe que eu te convido para assistir. Se você quiser, youtube.com/tvcringebrasil. Um grande abraço, até mais.